Esse aqui é um filme tenso e assustador, que prende a nossa atenção do início ao fim. Só que mais do que isso, ele também é um filme que engana a gente. Porque tem uma hora que parece que esse filme aqui está indo para uma determinada direção e ele não vai. E aí depois parece que ele está indo por um outro caminho, mas ele não vai para lá também. Só que, na minha opinião, a maior enganação desse filme aqui está na figura do seu vilão. Porque mesmo que você já tenha visto esse filme e já sabe tudo o que acontece na história, talvez você não tenha visto o verdadeiro vilão dessa história. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos conversar um pouquinho sobre Horror in the High Desert. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Horror in the High Desert. Esse aqui é um filme de terror de 2021 que fez bastante sucesso na época do seu lançamento e já ganhou 2 continuações e tem mais uma anunciada. Só que nesse vídeo aqui eu vou falar apenas sobre o primeiro filme da franquia, porque é um filme que é completamente diferente das suas continuações. Porque o primeiro Horror in the High Desert é um filme que se constrói em cima do mistério que ele apresenta pra gente. E isso eu acho muito interessante e é algo que se perde nas continuações dele, porque as continuações são focadas num conhecimento prévio, ou seja, você já sabe o final dessa história aqui quando você entra na continuação. Então esse sentimento de descoberta ele vai se perdendo nas continuações, é por isso que eu vou me focar só no primeiro filme. Então, ao longo desse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre a estrutura do filme, sobre a construção do mistério, sobre como que ele consegue prender a nossa atenção e a nossa tensão ao longo da narrativa. Eu também quero falar sobre alguns pontos específicos que eu não gostei tanto nesse filme aqui. E por fim, eu quero falar sobre a temática principal desse filme, que está escondida ao longo de toda a narrativa, mas que se revela no final. E que pode ser reduzida da seguinte maneira: é tudo culpa da internet. Mas antes, um pouco de contexto. Horror in the High Desert é um filme escrito, dirigido, produzido, fotografado e editado pelo cineasta Dutch Merritt. Ou seja, é um trabalho que ele fez praticamente sozinho. Em grande parte, essa concentração de funções se deu porque ele estava fazendo o filme durante a pandemia, ou seja, já não dava para ter grandes equipes trabalhando num filme. Só que além disso, esse aqui também é um filme de baixíssimo orçamento, o que também justifica porque ele tenha juntado tantas funções. Ainda assim, ele conseguiu criar uma narrativa que se justificasse tanto na questão orçamentária quanto na questão da equipe reduzida, porque ele resolveu fazer um mockumentary, ou falso documentário. E esse falso documentário conta a história de um sujeito chamado Gary Hinge, que teria desaparecido enquanto ele estava acampando numa região isolada do estado de Nevada. Dentro da história que é apresentada pra gente, o desaparecimento aconteceu em 2017, mas o filme acontece em 2020, o que nos leva a crer que o Gary nunca foi encontrado. Então assim, logo de início a gente já imagina que algo de muito errado aconteceu, só que a gente não faz ideia do que aconteceu. E aí o filme se desenvolve como se fosse um documentário convencional, mostrando toda a investigação em torno desse desaparecimento. E uma das explicações mais plausíveis num primeiro momento seria que ele tinha desaparecido porque ele estava acampando numa região muito isolada e ele se perdeu, ou então ele se machucou. Porém, essa explicação não leva em consideração o fato de que ele era muito experiente no que ele fazia, afinal, ele fazia isso tanto como lazer quanto como trabalho. E como a gente vai descobrir mais pra frente, ele costumava filmar todas essas expedições que ele fazia sozinho. E grande parte do filme que a gente está vendo é formado pelos vídeos que o próprio Gary teria feito enquanto ele estava acampando. Aliás, tem uma questão importante a respeito desses vídeos, mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. Mas em relação à estrutura do filme, num primeiro momento a gente percebe que a grande preocupação do diretor é apresentar um certo cadenciamento de informações. Então ele apresenta pra gente o personagem, a situação e o mistério. Tudo como se fosse um documentário convencional, digamos assim. E aí, para passar mais essa ideia de realidade, o diretor faz uso de imagens aparentemente amadoras, de notícias de jornal, de imagens de arquivo e de todos os outros recursos que ele possa utilizar para dar ao filme esse aspecto mais realista. E todas essas imagens são intercaladas com entrevistas que ele faz com seu elenco. E vale a pena observar alguns detalhes nessa composição que ele faz das cenas de entrevista, porque ele faz questão de entrevistar a mesma pessoa em 2 ambientes diferentes. Isso dá um aspecto mais realista para a narrativa, porque faz parecer que ele, como documentarista, precisou voltar para entrevistar a pessoa mais de uma vez. E aí, essa segunda entrevista teria acontecido num outro dia, num outro ambiente, por exemplo. Tem uma entrevista, inclusive, que ele faz por meio do Zoom, o que dá um aspecto ainda mais realista para a história. Porém, isso não foi necessariamente planejado, porque quando ele ia gravar aquela entrevista em específico, foi quando aconteceu o lockdown, então ele precisou gravar pelo Zoom. Ainda assim, como eu disse, isso acaba contribuindo para o realismo da história.
Aliás, por falar em realismo, esse filme aqui supostamente é inspirado num caso real que aconteceu com um sujeito chamado Kenny Veach. O Kenny também era um sujeito que fazia vídeos para a internet enquanto ele acampava, e certa vez ele postou um comentário num vídeo de outra pessoa contando uma história que teria acontecido com ele. Nesse comentário ele conta que uma vez, enquanto ele estava acampando no deserto do Nevada, ele se deparou com uma caverna muito estranha. Essa caverna, segundo a descrição dele, tinha o formato de um M, que ele chama de M-Cave. E ele disse que quando ele entrou lá, ele começou imediatamente a se sentir muito mal. Ele disse que ele começou a tremer inteiro e ele começou a se sentir em perigo. Então, ele saiu correndo de lá. As pessoas começaram a responder esse comentário dele pedindo para ele voltar lá e fazer um vídeo mostrando essa tal caverna. Eventualmente, o Kenny voltou a procurar a entrada dessa caverna. Ele inclusive fez um vídeo no canal dele, daí mostrando essa busca dele. Só que esse vídeo, que está no ar até hoje, mostra que ele não encontrou essa entrada de novo. Pouco tempo depois disso, o Kenny desapareceu e hoje ele é dado como morto. E não se sabe o que aconteceu com ele. Existem várias teorias dizendo o que poderia ter acontecido com o Kenny. Tem uma teoria que diz que ele cometeu suicídio porque ele já estava depressivo. Tem outra teoria que fala que ele talvez tenha se machucado e se perdido no deserto. Além de, é claro, várias teorias envolvendo a tal caverna M. E o que é mais interessante a respeito aqui do Horror in the High Desert é que ele também apresenta várias teorias diferentes, antes de nos dar a resposta final. O filme é muito bem sucedido ao estabelecer essa atmosfera de desconfiança à medida que ele vai liberando mais informações pra gente. Por exemplo, em certo momento do filme é sugerido que a irmã do Gary culpava ele pela morte dos pais deles, porque os pais deles morreram num acidente que de certa maneira foi causado pelo Gary. E isso já levanta o questionamento: será que o desaparecimento dele foi uma forma de vingança da irmã dele? Em outro momento é dito que o Gary não se dava bem com o cara com quem ele dividiu o apartamento e que na noite em que o Gary desapareceu, o cara parecia muito ansioso para fugir, basicamente. E aí já levanta o questionamento: será que esse cara fez alguma coisa com o Gary? Também é falado em certo momento que alguém entrou em contato com os investigadores do caso dizendo ser namorado do Gary, o que já levanta um questionamento de que talvez o sumiço dele tenha sido resultado de um crime de ódio. Só que aí, em outro momento, é dito que a caminhonete do Gary foi encontrada num local muito estranho, muito isolado e muito longe de onde ele normalmente ia acampar. E o mais estranho de tudo isso é que do lado de fora da caminhonete foram encontradas pegadas de alguém que estava lá andando descalço, no meio do nada. E isso acaba empurrando tanto a investigação quanto o filme numa outra direção. E todos esses artifícios narrativos que eu mencionei até aqui, eles funcionam muito bem para estabelecer essa atmosfera mais realista para o filme. Só que tem um aspecto que meio que, para mim, quebrou um pouco dessa proposta realista, que foi a escolha dos atores que interpretam o Gary e a Beverly, que seria a irmã dele no filme. Ambos são atores amadores que não trabalharam em mais nada a não ser nessa franquia aqui, só que não é esse o problema. O problema é que eu tive muita dificuldade de acreditar que eles de fato eram irmãos. Porque a Beverly, que é interpretada pela Tonya Williams Ogden, ela tem um forte sotaque do interior dos Estados Unidos. Já o Eric Menzies, que interpreta o Gary, ele tem um sotaque completamente diferente. E assim, eu posso estar completamente enganado na minha interpretação aqui, mas eu fiquei com a impressão de que ele tinha um sotaque estrangeiro. Ele tem a dificuldade de falar algumas palavras do mesmo jeito que, por exemplo, o Schwarzenegger tem também, sabe? Então eu fiquei com a impressão de que ele tinha um sotaque meio dinamarquês ou então austríaco, alguma coisa assim. Hey guys, now that I'm done chasing sheep around like a crazy person in the mountains, I've seen a lot out here: mining camps, mines, abandoned towns, buildings, remnants of the past. Eu até pesquisei na internet para ver se eu achava mais comentários a respeito do sotaque dele para saber de onde que ele é, porque não tem muitas informações sobre ele na internet. E eu só achei um comentário feito no Reddit nos Estados Unidos em que falava sobre esse sotaque. Nesse post, as pessoas até levantam um questionamento se no caso o que ele tinha não era um problema de fala. E pode até ser o caso, eu não estou falando que eu estou certo. A questão é que isso chamou a minha atenção da mesma maneira que chamou a atenção de outras pessoas, e isso acaba tirando a gente do filme. E aí eu senti falta de alguma explicação que me dissesse por que os dois irmãos têm sotaques tão diferentes. Porque se o filme simplesmente deixa essa informação no ar, ele acaba quebrando um pouco do realismo que ele próprio está propondo. Aliás, se a gente quiser um pouco mais longe nessa questão do realismo em si, tem algumas coisas que acontecem na história do filme que, na minha opinião, também não fazem muito sentido. Em certo momento é dito, por exemplo, que o Gary ele tinha um blog que nenhum dos seus familiares e amigos conheciam, mas que ele era relativamente famoso nesse nicho, né, de acampamento e tudo mais.
E era justamente nesse blog que o Gary tinha postado um vídeo falando sobre um acontecimento muito estranho que tinha acontecido com ele, do mesmo jeito que o Kenny Vitt também postou o seu, né? Então, esse vídeo aí do Gary falando sobre o que aconteceu com ele é extremamente importante para a história. Só que aí é dito em certo momento que a irmã do Gary foi mexer no blog lá depois que ela descobriu que ele tinha um blog e ela acidentalmente deletou esse vídeo. Não é tão fácil de você deletar algo acidentalmente num blog. Eu sei que eu tenho blog há tipo 15 anos. Mesmo quando você deleta alguma coisa, ele vai parar na pasta da lixeira. O que significa que daria para recuperar o conteúdo que foi perdido. Além disso, se ele postava vídeos no seu blog, e a gente vê os vídeos que ele fazia o tempo todo, ele possivelmente postava esses vídeos no YouTube ou em alguma outra plataforma de vídeo e simplesmente adicionava eles nas postagens do seu blog. O que significa que se você deleta um post do blog, você não necessariamente está deletando um vídeo, porque esse vídeo continua a existir no YouTube, por exemplo. Então, o que pode ter acontecido nesse caso? Pode ser que, em vez de ter um blog, ele tivesse, na verdade, um canal do YouTube. E que daí, quando ela foi lá e foi mexer no vídeo, ela acabou deletando o vídeo permanentemente do YouTube. Eu até entendo que isso possa acontecer. O que eu não entendo é por que eles se referem a um canal do YouTube como sendo um blog. Eles sabem a diferença e essa diferença é essencial para esse realismo que o filme está propondo. E eu sei que eu estou sendo chato, eu sei que eu estou sendo insistente, só que se você se propõe a fazer um falso documentário, é preciso dar atenção a esse tipo de detalhe. Ainda mais quando esse tipo de detalhe dialoga diretamente com a temática principal do seu filme. Mas aí, para eu poder falar sobre a temática central do filme, eu vou ter que falar sobre o que acontece no final, então já fica desde aqui o aviso de spoilers. E caso eu vá perder uma parte da audiência por causa disso, eu peço que se você gostou desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Aliás, outra coisa que também vai estar linkada aqui embaixo é o episódio mais recente do meu podcast, no qual eu listei os 20 melhores filmes que eu vi em 2024 até o momento. Então confere lá porque ficou bem legal, beleza? Continuando então, enquanto eles estão investigando o blog do Gary, é descoberto que em uma das viagens que ele fez, ele se deparou com uma coisa muito estranha. Ele conta que ele estava assim, fundo no deserto, ele tinha caminhado durante 3 dias e aí ele foi acampar num certo local e aí no meio do nada ele encontrou uma cabana e ele disse que tinha fumaça saindo da chaminé dessa cabana. Ou seja, alguém morava ali no meio do nada. E o Gary disse que ele começou a sentir muito medo daquela cabana e daquele lugar, então ele saiu de perto e foi acampar em outro local longe dali. Só que daí, no dia seguinte, quando ele acordou, ele conta que tinha várias pegadas ao redor da cabana dele e eram pegadas de alguém que estava andando descalço. E aí ele conta tudo isso para o seu público e o público começa a chamar ele de mentiroso, falando que ele está inventando tudo isso, perguntando então por que ele não filmou isso que aconteceu e tudo mais. Começa a duvidar dele, ao ponto de que eles começam a pressionar ele para ele voltar lá e de fato filmar essa cabana. E aí, se sentindo pressionado pelo seu público, ele resolve finalmente voltar até lá para gravar as imagens daquela cabana. E foi então que ele desapareceu. E aí, um tempo depois, a câmera do Gary foi encontrada. Quer dizer, encontrada não é a melhor maneira de dizer. Ela foi deixada num acampamento onde tinha umas pessoas lá, e junto com a câmera ainda tinha a mão decepada dele segurando a câmera. E aí, como um bom found footage, toda a sequência final é composta pelas gravações que o Gary fez antes de morrer. No vídeo, a gente percebe que o Gary finalmente encontrou a cabana que ele estava procurando, e lá ele se depara com um homem que mora lá dentro. Esse cara, ele tem uma aparência toda deformada e ele aparentemente morava sozinho naquela cabana. E foi esse cara que matou o Gary. E aí, vale a pena a gente destacar um pouquinho a maneira como o diretor compôs toda essa sequência final. Porque ela é toda filmada usando aquela função de night vision, que é pra, tipo, enxergar de noite, né? E isso, por si só, já dá um aspecto mais fantasmagórico pra imagem. Além disso, ao longo de toda essa sequência, o Gary ele procura se posicionar longe do cara, então para poder filmar ele, ele acaba dando um zoom. E esse zoom extremo acaba deixando a imagem mais pixelada. O que, de novo, contribui para dar àquele cara um aspecto mais inumano. Até mesmo na sequência final, assim, no momento final em que a gente finalmente consegue ver o rosto dele de perto, esse rosto ele vem acompanhado de um certo rastro na imagem. Esse rastro ele é causado pelo fato de que ele se movimentou muito rápido na frente da lente. Porém, também serve para dar para aquele sujeito uma característica mais sobrenatural. E isso, combinado ao excelente design de som da cena, deixam a gente apreensivos o tempo todo. Só que mais do que isso, essa sequência final ela também serve para estabelecer a verdadeira vilania desse filme aqui. E é uma vilania
ironia que não tá nessa figura do homem desfigurado e fantasmagórico, porque o cara tava lá, tranquilo, na dele. Num primeiro momento, ele sequer quis atacar o Gary. Aliás, se ele quisesse atacar o Gary, ele teria feito isso na primeira noite que o Gary passou lá, em que ele ficou circulando a barraca do Gary. Ele não fez isso, ele escolheu não fazer isso. Só que quando o Gary voltou com uma arma e estava atirando nele. Ou seja, isso me parece mais uma reação do que uma ação. Porque, no fundo, a impressão que a gente tem é que aquele cara simplesmente queria ficar sozinho, o que, de certa maneira, faz com que ele se assemelhe muito ao Gary, já que o Gary também é mostrado pra gente como sendo um cara que prefere a solitude e que se sente mais à vontade quando ele está cercado pela natureza e não pelas pessoas. O problema é que, ao compartilhar suas experiências na internet, o Gary acabou atraindo um público cativo, e esse público, num primeiro momento, preencheu um certo vazio na sua vida. E preencheu também essa falta de conexão que ele sentia. Ele começou a sentir mais proximidade com o seu público, só que foi esse público que eventualmente se virou contra ele. E foi esse público que também exigiu que ele voltasse lá na cabana e se colocasse em perigo novamente, para o benefício deles. E foi nessa tentativa de agradar o seu público e recuperar essa conexão que ele acabou morrendo. Então, por mais que não pareça, esse aqui é um filme que está falando sobre cyberbullying, é um filme que está falando sobre cobrança excessiva e sobre o preço que se paga por essa cobrança. Ou seja, mais do que um ótimo filme de terror, esse aqui também é um filme que faz a gente refletir a respeito do nosso próprio papel na internet e a respeito da maneira como a gente se comporta na internet, porque, no fundo, a internet é a verdadeira vilã dessa história. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se você quer uma dica sobre outro filme que também trata do tema de cyberbullying e também é um falso documentário e também é assustador, veja então esse vídeo que eu fiz sobre o filme Death of a Vlogger. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.